Bom dia, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui juntos, fazendo nossa apresentação, nossa programação. Sejam mais do que bem-vindos. E como sempre, toda semana eu faço a mesma apresentação para vocês. Vocês já devem saber o meu nome, mas eu me apresento. Sejam muito bem-vindos, como eu disse, a mais uma dessa programação. E hoje vai ser muito especial, porque eu tenho dois convidados extremamente especiais. E nós vamos entrar num tema muito importante. Desde a semana passada, nós estamos falando sobre esse tema de depressão e tema de suicídio. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais com os nossos convidados. Bom, eu sou Silvia Pitac, eu sou agente de serviços comunitários do Departamento de Saúde de Nashua. E eu estou lá para trabalhar para vocês, para trazer para vocês todas as informações precisas sobre a saúde. Aliás, somos da cidade de Nashua. Caso vocês tenham alguma pergunta, caso vocês tenham alguma necessidade ou precisam da nossa divisão, por favor, entre em contato conosco. Nós estamos localizados na 18 da Mulberry Street e o nosso telefone é 603-589-4500 e você vai ouvir as opções desejadas das extensões que você pretende conversar. E a qualquer momento, em qualquer instante, sempre terá pessoas para poder atender a sua chamada. E eu quero deixar, em especial, o nosso agradecimento pelas pessoas responsáveis por essa programação. Primeiro, pela nossa diretora, Bob Bagley. Muitíssimo obrigada, Bob, pelo grande trabalho que você faz conosco dentro da nossa divisão. Quero também agradecer a Alissa Vasquez. Ela é estrategista de saúde mental e comportamento também. Ela é a pessoa de cabeça e responsável por este programa. E também temos a ajuda de Leah Elliott, que sempre está por detrás também, nos auxiliando nesta programação. E hoje eu quero apresentar nossos convidados. Eu creio que alguns de vocês já o conhecem. Renato já esteve conosco. Mais uma vez, seja mais do que bem-vindo pela segunda vez, Renato. Renato Silva da Fonseca. Isso. Ok? Obrigado. Ele é terapista da Lamprey Healthcare. Ele vai apresentar, se vocês vão conhecer. E nós temos pela primeira vez o nosso pastor, o pastor Luiz Costa, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Prazer. Primeiramente, muito obrigada por vocês aceitarem esse convite, que é um desafio também conversarmos sobre o que vamos conversar, mas a nossa comunidade precisa deste momento da sabedoria e conhecimento de vocês. Amém? Então vamos lá, vamos começar? Pastor, posso começar por você? Pode ser. Se apresente, diga quem é o Senhor, uma breve mensagem com o seu trabalho, quanto tempo tem, por favor, esteja à vontade. Antes de mais nada, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, né, Renato? Pela primeira vez, espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu sou pastor da Assembleia de Deus Betel, de Nashua. Moro em Merrimack, casado com a Ana Mirtes, bem casado, apaixonado, 3 filhos. E já há 30 anos já casado. Amém. Estamos ali na 16 Airport Road, em Nashua, e à disposição, né, das pessoas que precisarem da gente, não somente pessoas da nossa igreja, e também não somente pessoas cristãs, mas pessoas que precisarem, porque eu acho que é isso que é importante para mim, eu servir. Então, é isso aí, sou de Paulistas, Minas Gerais, Brasil, morava em Valadares antes de sair para cá, então a gente fala que é de Valadares, mas da roça mesmo. Prazer muito grande estar aqui. Obrigada, pastor. Prazer imenso recebê-lo. Renato, por favor, Tá é bom. a sua vez. Eu agradeço também o convite, é uma alegria estar aqui. Eu também sou brasileiro, de Minas Gerais, de uma cidade bem pequena, Carmo do Cajuru. Moro aqui desde 2019 e estou trabalhando na Lamprey Healthcare, que é um community center. A gente tem uma série de serviços além de saúde mental, saúde física, a gente presta alguns outros serviços para a comunidade. E estou na Lamprey desde 2021 e trabalhando com terapia e com saúde mental. Sou o único terapeuta lá que fala português, mas a gente tem outros terapeutas, a gente tem serviço de tradução simultânea, então dá para servir bem a comunidade. Obrigada, Renato.
Mais uma vez, seja bem-vindo também. Obrigado. Hoje, inclusive, nós vamos conversar. Eu achei muito importante trazer duas pessoas com o conhecimento de vocês. Renata, no seu conhecimento profissional, a parte mental, e o pastor, com o seu conhecimento também, trabalhando com pessoas, e principalmente na parte espiritual. É um problema grave e complexo que nós estamos vivendo atualmente. Aliás, já tem há muito tempo esse tipo de problema, mas parece que está agravando-se muito mais agora. E isso agrava-se a todas as pessoas do mundo. Não é só, nós vamos nos referir somente à nossa comunidade brasileira, mas a todas as pessoas do mundo, entre adultos, entre jovens, adolescentes e até mesmo crianças. É fundamental que todos nós estejamos atentos em sinais de alertas e oferecermos uma ajuda a estas pessoas que estão passando por problemas tão fortes emocionais, pessoas que estão passando por problemas psicológicos, pessoas que estão passando por momentos muito difíceis. E muitos de nós desconhecemos. E eles exigem uma busca de uma ajuda profissional e uma ajuda espiritual. Por isso, imediatamente eu pensei em vocês. Então, vamos lá, vamos trazer, porque acredito que através dessa câmera vai ter pessoas que vão estar ouvindo, onde vai auxiliar não somente para eles, para outras pessoas, até um ente querido que estão ao redor deles. Em algumas palavras nós vamos nos expressar, vamos falar de que formas podemos ajudar a essas pessoas emocionalmente. E eu vou começar com algumas perguntas. E em cima dessas perguntas, tanto o pastor como o Renato podem completar algo mais de conhecimento, experiência, o que vocês sentirem que possam trazer para nós. Eu vou começar principalmente essa pergunta para você, Renato, para nos explicar um pouquinho também, quando a gente fala, as pessoas geralmente têm ideias suicidas concretas. Uhum. Será que você poderia nos ajudar nessa resposta? Tá, vamos lá. A concretude da ideia ela é um pouco mais complexa do que simplesmente dizer que a ideia é concreta ou não. Uhum. Né? Existem perfis suicidas. Em geral, a estatística mostra que o suicídio e depressão estão muito associados. Uhum. Parece que o maior número, né, a curva, onde a curva está mais acentuada, tem a ver com a conexão entre depressão, melancolia e o suicídio. Uhum. Nesse caso, é muito comum que as pessoas tenham ideias ou ideações, a gente chama de ideações suicidas. Essas ideações suicidas podem ser ideias muito abstratas, tipo, tô cansado de viver, talvez seja melhor não estar vivo, coisa desse tipo, que é bem abstrato, não tem um plano nem nada do tipo. Para casos mais extremos, ou mais sérios, na falta de uma palavra melhor, que são casos nos quais as pessoas têm um plano efetivo. Eu vou me matar e eu vou fazer isso dessa e dessa maneira. Sim. Então é um espectro grande. Quanto mais concretas são as ideias, com planos mais bem estabelecidos, mais em risco essa pessoa está. Quanto mais abstratas são essas ideias, em geral o risco é um pouco menor. Mas né, o suicídio tem muito a ver com a oportunidade, tem muito a ver com um impulso do momento. Então, às vezes, a pessoa tem um histórico de depressão, ou de uma certa melancolia, ou de caminhar de forma muito triste durante muito tempo, e a oportunidade surge. Então, não haviam ideias concretas, mas haviam flertes, ou caminhava-se na direção de pensar que talvez a vida não vale a pena, ou de que a morte pode ser uma solução, uma espécie de fuga, porque o suicídio também tem outros perfis da motivação, a gente pode falar sobre eles depois, sobre as motivações de alguém cometer suicídio. Uhum. Mas a concretude da ideia passa por aí. É um espectro muito grande e a gente não pode dizer que porque alguém falou sobre suicídio ela está fadada a se matar, e também a gente não pode dizer que porque alguém nunca mencionou suicídio que ela não tem risco algum. Porque realmente oscila muito, a vida é complexa, a gente passa por uma série de problemas e tudo mais, então não dá para dizer uma coisa que é a garantia de manter-se vivo ou de se matar.
Perfeito. E essa situação, eu só vou tirar uma experiência, vamos tirar um exemplo do que nós estamos conversando lá fora. Eu cheguei a citar com você sobre este problema que nós tivemos com a jogadora de vôlei na semana passada. Poderíamos dizer que este seria um problema de suicídio concreto? O ato dela e tudo mais? Ou seria como nós vamos entrar nessa área que você vai nos explicar um pouquinho mais? Eu não sei exatamente o caso dela, eu não acompanhei. Eu soube da notícia, mas eu não acompanhei a história que estava por trás, porque uma coisa que é importante, e acho que ajuda a pensar um pouco na sua pergunta, é o suicídio é o ato final, tanto que em psicanálise a gente chama passagem ao ato. Porque é o final da história, é quando a história termina, quando o suicídio é horrível usar essa expressão, mas quando o suicídio é bem sucedido, quando a pessoa de fato não sobrevive. Esse é o final da história, mas aquele sujeito, ele tem uma história anterior, né? Ele parte de uma comunidade, ele é parte de uma família, ele é parte de uma igreja, ele é parte de uma série de grupos e ele frequenta uma série de lugares. Então, qual que é o melhor mecanismo, por exemplo, para lidar com o suicídio, para prevenir? É justamente as medidas preventivas, que é o que antecede. Quando a pessoa chega ao dizer que está pensando que a vida não vale mais a pena ou que ela quer se matar, é porque já tem uma coisa caminhando errada há uma série de tempo. Né? Não é tão... não é uma doença tão silenciosa quanto muita gente pensa. Tem anúncios muitas vezes. Existem, infelizmente, os casos mais complicados, como os de oportunidade que eu estava mencionando. Mas quando está associada à depressão, a depressão vai aparecendo antes. Ela tem uma série de traços, né, de falta de desejo de trabalhar ou de ter relações sociais e familiares. Tem uma queda tem uma diminuição de uma espécie de libido ou de energia de viver. Ela vai declinando até chegar ao ponto mais sério, como o caso do suicídio. Perfeito. E pastor Aloísio, nessa situação em que o Renato está nos explicando, o senhor como lidera um grupo de pessoas, está da igreja à frente, trazendo a mensagem, a palavra, na parte espiritual dessas pessoas. O senhor já chegou a ter a experiência de encontrar pessoas com esses pontos, como o Renato está nos explicando? E se sim, como o senhor conseguiu e consegue trabalhar nessa situação? Olha, eu fui policial no Brasil. Eu sempre fui um estudioso de pessoas. Quando eu ia para a rua trabalhar, eu ficava observando aquele engraxate, aquela pessoa que ficava na esquina da rua. Eu ficava estudando ele, analisando, para ver se eu via sinais onde eu poderia entrar e fazer algum tipo de interferência e ajudar as pessoas. Tive uma experiência no Brasil, onde uma menina de 15 anos chega no hospital, depois de ter tentado suicídio, né, bonita, aparentemente com tudo à disposição dela, e aquilo me surpreendeu. Fui para o quarto conversar com ela, para me saber qual era o caminho que ela tinha tomado. Porque ele está falando né, o Renato falou da consolidação, né, do fato. E para mim, eu sempre fui de estudar o caminho, de analisar o caminho. Depois que eu me tornei pastor, tem sido essa a minha função, de estudar as pessoas, de analisar, de acompanhar as pessoas, para ver se eu posso interferir numa certa parte onde a coisa já vai andando e eu posso interromper algum tipo de processo que pode levar ao suicídio. A primeira vez que eu fui fazer um funeral aqui nos Estados Unidos, foi aqui no estado de New Hampshire, foi de um jovem de 17 anos que tinha se suicidado, que tinha se enforcado. E eu fiquei super impactado. Aquilo ali foi... Primeiro que era a primeira vez que eu estava ministrando num funeral. E de um jovem de 17 anos, meu Deus do céu. E ali foi mais uma vez um alerta de Deus para mim estar atento aos adolescentes da igreja, aos jovens, às pessoas que eu tinha acesso. Porque é como ele falou, os sinais vão aparecendo. Eles são pequenos, ou eles são grandes, mas eles vão aparecendo. Não é muito comum a gente ser surpreendido, quem está convivendo, né, com aquele fato que você falou da ocasião, né, do momento ali, né, oportunidade. Normalmente aparece algum sinal. Sim. E eu, como pastor, eu fico procurando encontrar esses sinais. Várias vezes eu detectei situação que eu interferi
e houve uma melhoria daquela pessoa. A gente nunca sabe se aquilo ali poderia chegar a um suicídio, mas houve uma melhoria. Aquela pessoa estava mostrando sinais, né, de queda no relacionamento, não quer conversar, não quer trabalhar, acaba ali afetando as notas também na escola. E ali que a gente entra, faz visita, a gente ora, a gente conversa, dá oportunidade da pessoa falar, que muitas vezes também é muito difícil, a pessoa não quer se abrir, né? Mas a gente providencia esses ambientes para ela falar. E as pessoas melhoram, mudam. Questão família, casamentos, os dramas que as pessoas vivem. Se houver alguém que possa interferir, trazer um apoio, pode ser que, né, que haja um câmbio, né, uma mudança na rota daquela situação que pode lá na frente ser fatal, letal. Se eu puder completar. Sim, por favor. Esse é o tipo de intervenção que a gente vê mais resultados. Em termos... porque quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando de um grande grupo que tem uma série de particularidades. Né? O mais expressivo em termos numéricos de casos de suicídio estão associados à depressão, que é exatamente isso. Quando tem sinais, se a gente intervém o mais cedo possível, se a pessoa encontra suporte social, familiar, religioso, em qualquer contexto social que ela tiver, se ela encontrar aquele suporte, quem está lá disposto a ouvir, uma escuta que não seja acusativa ou que não seja... que envolva julgamento de qualquer tipo, condenatório, essa escuta, que é em grande medida o papel das psicoterapias em geral, né? A gente ouve, às vezes, alguém que está dizendo pela primeira vez da própria história, que nunca teve oportunidade de dizer antes de onde veio, o que quer, para onde quer caminhar, ou o que encontra sentido na própria existência. Então, quando grupos como famílias bem estruturadas, ou igrejas, ou até outros núcleos sociais que existem, oferecem esse lugar de escuta e de intervenção precoce, a chance da pessoa se engajar em atividades e conseguir lidar e elaborar com a sua depressão, até procurar ajuda profissional, porque conseguiu entender que tem alguém para escutar. Então eu posso encontrar alguém agora que pode me dar técnicas para lidar com isso, porque eu não estou conseguindo sozinho, sabe? Então, esse lugar é muito importante. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Renato, e a gente interagir aqui numa questão. Quando eu era criança, eu tinha um amigo adulto, que ele era muito ativo, como sou da roça e tal, ele muito corajoso, e a gente admirava, o nome dele é Zé Eustáquio. E o Zé Eustáquio, ele escondia, por trás daquele sorriso, alegria, uma tristeza que ninguém conhecia. De repente, ele se mata com um tiro, ele mesmo deu um tiro no peito dele. E eu era criança e eu fiquei muito perturbado com aquilo. Não tive condição de chegar a tempo para o funeral, para o enterro do Zé Eustáquio. E eu chorei demais, vinha correndo da roça para dar tempo, mas não deu tempo de chegar. Quando eu cheguei na cidade, eu falei com o papai o que tinha acontecido. Eu tinha, inclusive, na época era católico, né? Então eu rezei para ele aparecer para mim, aquela coisa toda. E papai falou comigo, olha, pede a Deus para desfazer tudo aquilo que você fez, porque isso que você fez pode atrair a mesma ação que você teve, que ele teve. E você pode depois começar a ter pensamentos de suicídio. Eu levei a sério o que o papai falou e fui em Deus, que era o que eu tinha feito, né? E pedi para ele desfazer tudo aquilo, rejeitei, não queria mais. Porque eu dizia, depois do Zé Eustáquio ser enterrado, que eu queria que ele aparecesse para mim. Ok, passa o tempo e aí acontece esse suicídio aqui em Nashua. E o rapazinho, ele era estudante da Merrimack High School. Então eu entrei em contato com a High School de Merrimack. Tivemos um funeral lá na nossa igreja com mais de 250 adolescentes jovens da Merrimack High School. Lá houve algumas falas lá dos diretores da escola, algumas pessoas que foram trazidas me deram oportunidade também para falar, oferecendo oportunidade para os adolescentes, os jovens que estivessem passando por algum drama, que procurassem a gente. E aí me chamaram depois para dar uma palavra também lá na Merrimack High School. Lá na Merrimack High School, eles colocaram lá à disposição das pessoas que me procurassem. Alguns adolescentes e jovens me procuraram para conversar sobre o que estava acontecendo com eles também. Então tinha outros na linha para acontecer a mesma coisa. A minha pergunta é se há um link entre uma pessoa que suicidou influenciar outra
como o papai falou que aconteceu lá atrás, se isso pode ser alguma coisa que venha se tornar uma onda na comunidade, se caso acontece. É uma ótima pergunta, e é muito boa e difícil, porque as perguntas boas são as difíceis mesmo. Tem alguns estudos sobre isso. O tema do suicídio, ele não é recente, né? A gente tem, se a gente volta na história da humanidade, a gente vai encontrar recorrência de suicídio inúmeras vezes. Tem casos famosos, Cleópatra se matou com veneno de uma serpente. Na Bíblia, Saul se jogou numa espada. Então tem uma série, o suicídio passa pela história da humanidade há muito tempo. Sansão, então, enfim, aparecem inúmeros casos. Quando se tornou tema de estudo, foi mais ou menos no século XVI, e aí áreas diferentes começaram a se interessar pelo suicídio. Originalmente, uma das primeiras áreas que se interessou pelo suicídio, é muito curioso isso, foi o direito, porque virou uma questão jurídica. O indivíduo que se matasse, isso na Idade Média, numa época em que a Igreja Católica e o Estado eram a mesma coisa. Então, como a Igreja Católica, até poucas décadas atrás, nem enterrava o suicida no mesmo lugar que pessoas que não morreram por suicídio, né, e condenava né, a linguagem da Igreja Católica também mudou com o tempo, mas no momento era assim. E nesse momento, na Idade Média, o direito se interessa porque quem se matava não podia deixar a propriedade como herança. Então a propriedade voltava para o Estado. E aí as famílias escondiam suicídios. Isso se repete hoje em países que têm uma forte influência islâmica, porque é extremamente condenado. Então, se a gente pega os números de suicídio, as porcentagens variam de um país para o outro. Nos países islâmicos, às vezes elas beiram o zero. Mas não é porque não acontece, é porque não é notificado, são escondidos. Então, por que eu estou contando essa história toda? Porque tem um aspecto social do grupo e do pertencimento que envolvem a decisão ou o ato, ou a passagem ao ato suicida. O primeiro que vai apontar isso é no século XIX, é o Durkheim, e aí ele fala, o termo hotspots vai surgir depois, que parece que tem, por que tantas pessoas se matam no mesmo lugar? Assim, tem alguma coisa que influencia, quer dizer, alguém tomou a decisão pela primeira vez, e aí alguém foi no mesmo lugar pela segunda, e aí se tornou um lugar que de repente tem que colocar uma contenção, porque tem gente demais se matando naquele lugar. E a contenção ajuda, porque uma ponte, por exemplo, onde era um hotspot, onde várias pessoas acabavam se matando, e agora tem uma contenção, o suicida que estava naquele lugar para se matar e não consegue acessar o que podia ser sua causa-morte, ele tem que ir para um outro lugar. Nesse percurso entre ir de um lugar onde ele estava para o próximo, uma série de coisas pode acontecer. Então, o suicida que está determinado, uma das coisas que ajuda, e eu estava comentando sobre isso com a Silvia mais cedo, é adiar o tempo entre ele ter tomado a decisão e ele poder fazer alguma coisa. Quanto mais tempo a gente consegue colocar entre uma coisa e a outra, se favorece demais. A Organização Mundial de Saúde recomenda que medicamentos que podem levar à morte sejam difíceis de acessar. Aqui a gente tem aquelas coisinhas que é difícil de abrir. As tampinhas. As tampinhas difíceis de abrir. Tem uns que vêm na cartelinha, que também é difícil de tirar. E é de propósito, porque um comprimido é remédio, 40 é veneno. Mas até que a pessoa consegue acessar 40 comprimidos, deu tempo de acontecer uma série de coisas, e isso adia o fato. Então, a gente é um ser de grupo, de sociedade. Então, acontece. Eu já atendi casos assim, a pessoa está na terceira geração familiar, e a mãe se matou com um lençol enforcado, e a avó se matou com um lençol enforcado, e a pessoa está lá fazendo terapia porque ela tem ideias de se matar com o lençol do jeito que a mãe e a avó se mataram. Sim. Quer dizer, que herança, parece uma espécie de herança traumática meio... hereditária. E dá para entender por que as pessoas se assustam um pouco com isso até, mas tem tratamento. Uma das coisas mais importantes que eu falo com todos os meus pacientes que tem alguma relação com alguém que se matou, ou que está vivenciando alguma coisa tanto na família, é falar sobre o assunto, não estigmatizar. Exato. A gente pode conversar sobre tudo. Exato. O suicídio não é tabu, a morte não é um tabu, todos esses assuntos são possíveis de falar e de tratar. Se faz necessário. Sim. Né? Isso é um dos pontos que nós vamos conversar também. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta a vocês que está um pouquinho fora.
Nosso tempo aqui é muito curto, não é um tempo longo. E o assunto é importantíssimo e apaixonante também, porque está vindo de vocês. Olha o que nós estamos vivendo aqui nesses poucos minutos, que é o suficiente para auxiliar a muitas pessoas e também a conhecimento próprio a mim mesma também. Vocês aceitariam um retorno? Nós retornarmos novamente para entrarmos um pouco profundo nesse polêmico, nesse momento? Porque eu fico olhando o tempo e o tempo passa e eu gostaria de retornar a este ponto. Mas antes de nós terminarmos, é só uma coisa que eu queria conversar com uma coisa muito importante. Setembro é o mês de prevenção do suicídio, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil. Setembro Amarelo, chamamos no Brasil. É um momento para aumentar e dar a conscientização e discutir sobre esse tema tão estigmatizado. Você, no caso, o suicídio, a depressão e o Setembro Amarelo, qual o tamanho desse problema, na opinião de vocês? Deu para entender a pergunta, né? Olha, nós tivemos uns 2, 3 anos atrás, eu não sei se o Renato acompanhou, você também, você deve ter acompanhado, uma onda de pastores se suicidando no Brasil. Sim. E padres. Que era algo. Padres, eu não acompanhei muito, mas teve também. Pastores e assim, esses líderes espirituais, eles surpreendem porque normalmente as pessoas esperam que eles estejam equilibrados, que eles estejam, sabe, num nível inclusive para ajudar outras pessoas e aconteceu vários suicídios. Aí eu fui analisando algumas coisas a respeito desses casos e uma coisa que eu detectei, até inclusive bíblico, Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, eu fui detectando na vida desses pastores sobrecarga. Eu não sei se isso pode ser algo que podemos ampliar para outras pessoas, outros núcleos da sociedade, mas a sobrecarga, ela pode, e no caso de pastores tem afetado, porque você não consegue levar por muito tempo, você até pega e anda com ele uma certa distância, daqui a pouco você começa a entregar os pontos, que não dá mais. Uma sobrecarga. E a outra coisa é você, também biblicamente falando, você tentar controlar o incontrolável, que é outra coisa que afeta também pastores. Tem área que é para nós, tem área que é impossível. Essa área do impossível nos traz ansiedade, né? Você fica ocupando com alguma coisa antes dela chegar. E aí você começa um processo de ansiedade, começa a afetar, né, o seu comportamento. E isso, no caso dos pastores, foi algo assim muito visível, porque a gente analisou esses casos. E eu acho que, no caso nosso aqui, eu como pastor, o que a gente pode deixar aqui no finalzinho, o tempo aí, como você falou, é terrível. A gente já está. Não conseguimos deixar aqui, né, o nome da gente, o telefone da gente. Isso eu vou pedir no final para vocês. Deixar você, o Renato, isso eu vou pedir. E que outras pessoas também que estão aí espalhadas pela comunidade, que possam ajudar, que eles assistindo isso, que eles também se apresentem, né, que os pais conversem em casa, que haja um diálogo entre os amigos, que observem entre eles se há algum sinal. Porque essa sobrecarga, Jesus apresenta a solução. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarga, eu vos aliviarei. Né? Então, há necessidade de trazer um alívio, de tirar uma carga. Uma parte você consegue, mas tem uma parte que não dá para você levar. Alguém precisa te ajudar. Com certeza. Então, e você? Não, tem problema. Quero ouvir, Renato. Então, é grande, o problema é grande. Por uma série de razões. Eu não acho que as coisas vão... Bom, tem uma questão que é o fato da nossa sociedade estar cada vez mais ansiosa. Isso com certeza. E tem um nível de ansiedade que deprime, que é aquele no qual a pessoa já esgotou todas as suas forças, não consegue, que eu acho que é bem isso que o pastor está falando. A gente não consegue mais, aí chega uma hora que dá um cansaço, né? A gente chama de burnout em inglês. Ele é causa de suicídios, de vários, e tem uma sensação de fracasso também, de que a pessoa acha que está todo mundo sendo bem sucedido, redes sociais tem muito disso, e a pessoa olha para a própria vida e acha que nunca vai alcançar aquele lugar ou aquele status.
Se eu posso terminar com uma nota, é a necessidade de falar sobre o assunto, e aí, se eu puder dar um conselho para alguém que está com algum tipo de ideação suicida, ou que já teve qualquer tipo de flerte com a ideia de estar cansado de viver ou qualquer coisa do tipo, é falar com alguém. Num primeiro momento, não importa se é terapeuta, não importa se é médico, se é psiquiatra, se é quem fosse, conversar com alguém. Que seja alguém que não vai julgar. Esse ponto é importante. Perfeito. Mas que alguém que esteja disposto a ter uma escuta empática, de se colocar no lugar da pessoa e entender que tem alguém ali com um sofrimento e que a nossa função quando alguém está sofrendo não é dizer o que fazer, mas é oferecer um conforto, algum tipo de pelo menos no primeiro momento. Num segundo momento, a gente tem que começar a ver alguma coisa talvez mais bem orientada. Aí alguém que tiver um conhecimento humano pode conversar com um pastor, que provavelmente vai dizer, olha, você tem que conversar com um psicólogo, porque o pastor tem uma igreja imensa. Aí o psicólogo tem sessões uma vez por semana, durante tanto tempo. É uma coisa mais consistente, que é necessária. Então, e aqui no caso, né, nós estamos nos Estados Unidos, então 988. Sim. Esse é um número para memorizar. Sim, Quando não tiver ninguém para falar, tá no meio da noite, no meio da madrugada, acordou com ideação suicida, 988. 988 vai ter alguém para falar em inglês, em espanhol, em português. Se você fala um outro idioma que é menos numericamente conhecido, eles arrumam um tradutor em algum momento. Então 988. Ok. Formação preciosíssima, que inclusive eu não tinha. Nós sempre estamos passando também, Renato, essa mesma informação. Mas antes de finalizar, para mim poder fechar, por favor, se as pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo neste momento, desejarem contactar com vocês, de que forma que elas podem fazer? No meu caso, na Lamprey Healthcare, 22 Prospect Street é o nosso endereço. O telefone eu nunca lembro, mas coloca no Google Lamprey Healthcare, nosso telefone está lá. Posso te auxiliar? 603-883-1626. Muito obrigado, perfeito. Só entrar lá no site, pode marcar um horário, ligar ou ir lá no nosso endereço. A gente tem gente que fala português lá na clínica. Isso, perfeito. Pastor Aloysio? Pois não, eu acho que já é o final, né? Já estamos fechando, estamos né? no final. Então, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade aqui. Prazer em conhecer o Renato. Igualmente. E o nome da nossa igreja, né? Assembleia de Deus Betel, localizada na 16 Airport Road, em Nashua. Meu número de telefone pessoal, 603-682-5084. A qualquer hora, não importa se você é cristão ou não, se você me conhece ou não, não depende de você fazer parte da minha igreja, não se preocupe com isso. O que importa aqui é que você vai encontrar alguém que vai estar do outro lado com empatia, como ele falou, com compaixão, né? Que vai entender o seu caso. E lembrando que nós vamos estar trabalhando, eu e o Renato estamos nos conhecendo aqui hoje, mas a psicologia e a espiritualidade, elas trabalham juntas. Não há uma divisão. Né? A Bíblia fala que o homem é corpo, alma e espírito. Então precisa de tratamento para as 3 áreas. E o pastor ele só vai até uma certa distância nesse tratamento. Quando chega num momento onde esgotam as minhas capacidades, aí é que entra o clínico, que entra a pessoa que é formada, que não é o meu caso. Eu sou estudioso de ser humano, fiz meu bacharelato, e no bacharelato teve a matéria de psicologia. Tenho vontade de fazer psicologia, mas não fiz ainda. Mas nós vamos estar trabalhando junto. Então, conta com a gente em qualquer momento, a qualquer hora. Obrigada, muito obrigada mesmo. E antes de encerrarmos, eu sempre estou falando com vocês. Se você ou um ente querido estiver, veja bem, estiver passando por uma crise de saúde mental, ligue para a linha de resposta rápida de New Hampshire. Renato já falou, 988 ou o telefone 833-710-6477. Eu quero agradecer muito a vocês pela presença. Nós estaremos retornando e assim poderemos ajudar muitas pessoas e trazer conhecimento para nós de uma forma pessoal e para quem necessita. Muito obrigada. Obrigada e tenham todos um bom dia.